Bom, pessoal, nós passamos aí de 1h30, 1h31. Então, como essa aula está sendo gravada, eu vou começar a aula me identificando para ficar registrado. Então, eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Bom, eu vou começar a aula fazendo uma pequena revisão, enquanto o restante das pessoas chegam aí na turma, eu vou fazer uma pequena revisão da aula anterior. Lembrando que a aula anterior foi uma aula assíncrona, né? E vocês tiveram a oportunidade aí de assistir os vídeos que estavam disponíveis ali no Moodle. Então eu vou começar a fazer uma pequena revisão, meio rápido aí, só para ver se tem alguma dúvida aí da aula passada. Então eu vou dividir a minha tela com vocês, para nós acompanharmos ali os slides. Qualquer momento aí que vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, abrir o microfone, né, fazer oral, ou então podem escrever ali no chat. Então, vocês já devem conseguem visualizar minha tela, né? Podia me confirmar se estão conseguindo visualizar a tela? Joia. Bom, então, um dos principais assuntos aí da última aula, que vocês tiveram oportunidade para assistir nos vídeos, é sobre o conversor digital analógico. Nossa primeira aula nós abordamos o conversor analógico digital, ou seja, obter o sinal digitalizado. Nosso intuito agora, então, com o conversor digital analógico é obter o sinal analógico que vai ser aplicado na planta. Então vamos focar aqui no conversor digital analógico que faz parte dessa interface entre o mundo discreto e o mundo contínuo. Existem basicamente dois tipos aí de conversores digital analógico. Modulação por amplitude, conhecida aí como zero ordem hold, ou modulação por largura de pulso, também conhecida como PWM da sigla em inglês. Então a representação aí do conversor digital analógico, ela inicia então com um sinal digital, certo? O sinal discreto, e ele vai transformar esse sinal num sinal contínuo. Bom, matematicamente ele começa de novo com uma amostragem. O sinal amostrado, então, é aplicado uma convolução no tempo com a função de transferência do zero ordem hold. Como resultado, nós vamos ter, então, o sinal reconstruído, um sinal contínuo. E também pode representar aqui, de novo, com o amostrador, né, uma chave liga e desliga, e em seguida aplicando aí no zero ordem hold. Uma outra forma de representar aí o conversor digital analógico. Bom, a função de transferência aí no tempo, né, do zero ordem hold é uma onda quadrada, onde vai assumir o valor 1 entre 0 e o período de amostragem, e 0 para tempos fora desse período, certo? Para tempo menor que 0 ou para tempo maior ou igual que o período de amostragem. Então nós temos o nosso sinal discreto, que vai ser feita uma convolução no tempo com o zero ordem hold. Você lembra que a convolução, a integral de convolução, não é algo muito fácil de se resolver, certo? Mas, graficamente, o que nós temos, o resultado obtido, quando nós fazemos essa convolução no tempo, é que se eu tenho, então, uma sequência aqui de pulsos, né, que representa o meu sinal discreto, quando eu faço essa convolução com o sinal do zero ordem hold, meu sinal simplesmente é estendido até a próxima amostra. Então, o valor que era definido somente num dado instante
ele é estendido aqui até o próximo instante. Chegou o próximo valor, se dá um novo degrau para esse valor e de novo se mantém esse sinal. Bom, notem que nosso sinal aí reconstruído, né, apesar de ele estar definido em todo o tempo, por isso ele é um sinal contínuo, ele é uma série de degraus, né? Meu sinal reconstruído é uma série de degraus. Ainda não parece exatamente um sinal contínuo, mas o tamanho desses degraus vai depender aí do período de amostragem, né? Quanto menor for o período de amostragem, menos visível vai ficar esses degraus. Então, formato final aí do meu sinal reconstruído, né? Bom, convolução do tempo é um produto no domínio da frequência. Então, se eu aplicar transformada de Fourier no zero-ordem-Rode, aplicar transformada de Fourier no sinal que eu quero reconstituir, a transformada de Fourier do meu sinal contínuo, ela vai ser então o produto dessas duas funções de transferência no domínio da frequência. Lembrem sempre, convolução no tempo é produto na frequência. Convolução na frequência é produto no domínio do tempo. Então vai ser mais fácil a gente visualizar, então vou aplicar aí a convolução, então, melhor, vou aplicar a transformada de Fourier no zero-ordem-Rode. Aquela função quadrada, ela me resulta numa função que é 1 menos e na menos j ômega ts sobre j ômega. Essa função aqui, que é uma exponencial complexa, né, dividido por um número complexo, ele pode ser representado por essa função seno de x sobre x. Então, é uma outra forma de representar essa mesma função aqui em ômega t. Agora sim, eu posso então fazer o produto dessa forma de onda com a transformada de Fourier do meu sinal amostrado. Então, isso vai resultar aí na minha função, multiplicando essa função que é conhecida como seno de x sobre x. Vamos ver graficamente como isso se comporta, né? Bom, o módulo dessa função seno de x sobre x é um sinal senoidal que, conforme vai aumentando o tempo, ele vai sendo atenuado. Conforme o tempo vai aumentando ou diminuindo, né, a amplitude vai sendo atenuada. Bom, quando eu faço o produto, então, dessa função pelo meu sinal de entrada, aqui então eu supus que meu sinal de entrada é uma triangular, certo? Por quê? Simplesmente por simplicidade. Lembre que quando nós discretizamos o sinal, nós supomos que o sinal era limitado em banda. E quando a gente faz esse processo de discretização, nós obtemos réplicas do meu sinal em torno de múltiplos da frequência de amostragem, tanto para cima quanto para baixo. A nossa intenção, quando queremos reconstruir esse sinal, era ter um filtro ideal, onde um filtro ideal é uma onda quadrada no domínio da frequência e que eu pudesse filtrar somente o meu sinal original e eliminar todos esses harmônicos ou ruídos de amostragem. Só que a função do meu zero-ordem-Rode está muito longe de ser um filtro ideal. Se nós conseguíssemos implementar filtros ideais, lembra que o teorema de amostragem me diz que a minha frequência de amostragem deve ser maior que o dobro da frequência de banda do sinal. Mas isso se fosse possível implementar filtro ideal. Quando eu faço esse produto, então, do meu sinal amostrado com a função de transferência do zero-ordem-Rode, notem que, devido ao fato dessa região entre
menos ômega S sobre 2 e mais ômega S sobre 2 não ser plana, notem que ela não é plana, existe uma certa atenuação do meu sinal conforme eu vou aumentando a frequência. E mais, em torno da frequência de amostragem, exatamente na frequência de amostragem, o meu sinal, meu zero ordem Rode é nulo, certo? Mas um pouco para cima e para baixo, aqui na região em torno, ele não é. Então notem que eu não consigo eliminar totalmente as cópias ou as réplicas do meu sinal. Então eu fico com esse ruído que está sendo chamado de ruído do zero ordem Rode. Ok? Então, efeito do zero ordem Rode é, primeiro, eu distorço um pouco o meu sinal. Segundo, eu não consigo eliminar os ruídos de mais alta ordem. Os meus ruídos aí das minhas réplicas do sinal. Tranquilo até aqui, pessoal? Dúvidas aí? Bom, em decorrência disso, para que a gente não distorça o sinal, a gente consiga recuperar esse sinal original, se eu garantir que a frequência de banda do meu sinal for muito menor do que a metade da frequência de amostragem, ou seja, eu concentrar o meu sinal muito próximo aqui da região de máximo, eu posso considerar que nessa parte aqui ele é mais ou menos plano. Por isso que a frequência de amostragem, somente aplicar o teorema de Nyquist não é suficiente. Se eu escolher uma frequência de amostragem que seja o dobro da frequência de banda, eu vou ter esse efeito de atenuação aqui das frequências mais altas do sinal original. Tá, joia. Eu vou tentar comentar de novo. Bom, o nosso zero ordem Rode, a função transferência, vocês viram que ela é... Ok, não o filtro ideal, certo? No tempo, o nosso zero ordem Rode é uma onda quadrada. A transformada de Fourier de uma onda quadrada é esse sinal que tem essa forma de onda seno de x sobre x. Então, essa forma de onda, aqui próximo ao seu pico, ela é quase plana, certo? Conforme a gente se afasta do pico, ela começa aqui a cair o seu valor. Automaticamente, quando eu fizer o produto dessa função pela função do meu sinal original, meu sinal mostrado, isso vai atenuar as altas frequências, porque aqui, conforme a frequência vai aumentando, a amplitude vai caindo. Faço produtos aqui ponto a ponto, isso aqui vai atenuar um pouco as minhas altas frequências. Então, por isso que eu comentei que não basta simplesmente usar uma frequência de amostragem que é 2 vezes a frequência de banda. Se a frequência adicional de amostragem for muito maior, da ordem de 10 a 20 vezes a frequência de banda, significa que a frequência do meu sinal ela vai estar centrada nessa região mais plana. Assim eu vou distorcer pouco o sinal. E mais, as minhas réplicas também vão estar bem centradas aqui em torno de múltiplos de ômega S. E exatamente aqui no meio, meu módulo é nulo. Então eu consigo anular melhor também os meus ruídos do zero ordem Rode, os ruídos de amostragem. Tranquilo, Pedro? Não sei se foi essa parte que você perdeu. Mas, em resumo, se fosse possível eu ter filtros ideais para reconstruir o meu sinal, ok. Se fosse possível implementar filtros ideais para reconstruir o sinal, nós poderíamos aplicar simplesmente o teorema de Nyquist, escolher frequências de amostragem que são o dobro. Como não é possível implementar filtros ideais e o zero ordem Rode está longe de ser um filtro ideal, então nós temos que escolher como frequência de amostragens frequências superior a 10 vezes a frequência de banda. Em torno de 10 a 20 vezes aí são os valores aí que a gente recomenda. Em geral, nos trabalhos aí dos grupos,
eu tenho notado que tem dando o melhor resultado escolher pelo menos 20 vezes. Bom, aqui eu tenho de novo uma réplica aí daquele sinal que nós vimos. Sim, é o FTFT. A FTFT é a transformada rápida de Fourier, né? Aqui nós estamos com a transformada de Fourier. Isso aqui seria o espectro do sinal contínuo. Quando nós digitalizamos o sinal contínuo, nós vimos em nossa primeira aula que se aparecem réplicas desse sinal em torno de múltiplos da frequência de amostragem. Para reconstruir o nosso sinal contínuo que foi discretizado, ou seja, reconstruir um sinal discreto, eu tenho que aplicar algum tipo de filtro. Então nós estamos falando, aqui nós estamos realmente no domínio do tempo e tudo aqui é transformada de Fourier. Aqui é a transformada de Fourier do zero ordem Roth e aqui é a transformada de Fourier do meu sinal discretizado, o sinal original mais suas réplicas. Joia. Bom, aqui eu tenho simplesmente uma cópia, é a mesma figura. Na verdade, o módulo, né, do sinal ele é sempre positivo, né? Então, em vez de ir para a parte negativa, nós estamos pegando o módulo, nós temos aqui uma série de calombos, né? E quando eu faço o produto, se essa minha frequência de banda tivesse mais ou menos centrada aqui em torno do pico, eu praticamente não vou pegar distorções, certo? Mas eu nunca consigo eliminar totalmente aqui o meu ruído de amostragem. Para quem quiser mexer um pouco com isso, tem lá no Moodle a simulação 03, tem essa figura aqui, certo? Consegue construir essa figura, dá para mexer em alguns parâmetros e tentar trabalhar um pouco com isso. Bom, não é exatamente por conta do chaveamento, Pedro Ruído. Você viu que o sinal reconstruído ele é uma série de pequenos degraus, certo? Cada vez que eu tenho um degrau daquele, aquilo é uma alta frequência. Então, esses componentes de alta ordem, eles geram aqueles degraizinhos ali. Então, não é o mesmo ruído que a gente tem no chaveamento, por exemplo, de um inversor, que você tem as ondas quadradas lá, e esse chaveamento me gera realmente ruído analógico nos meus sinais, né? Não é exatamente a mesma coisa. Bom, agora se a gente olhar aqui, então, o módulo aqui do zero ordem Roth e também a fase, nós vimos que além de atenuar o sinal conforme a gente aumenta a frequência, o zero ordem Roth também tem um atraso na fase, certo? Então ele também provoca aqui um atraso, onde exatamente aqui nos múltiplos da frequência de amostragem, esse atraso é 180 graus, menos 180. Aqui ele volta para zero, depois volta para até menos 180. Então, meu zero ordem Roth, além de atenuar conforme eu vou aumentando a frequência, ele também provoca um atraso no sinal. Então, essa é a reconstrução do sinal, meu conversor digital analógico, utilizando zero ordem Roth. Existem outros tipos de reconstrutores. Existe o first ordem Roth, mas eu nunca vi ninguém implementar na prática um outro tipo de reconstrutor que não fosse o zero ordem Roth. Os outros geralmente são modelos teóricos e não se usa na prática, certo? Um segundo conversor digital analógico e que é muito utilizado principalmente quando estou trabalhando com potência é a modulação por largura de pulso, ou PWM. Então, se eu tenho um sinal que eu quero reconstruir e eu vou utilizar essa modulação por largura de pulso, em vez de modular o nível do sinal,
Eu vou tentar gerar uma onda quadrada cuja sua área seja equivalente à área do sinal contínuo. A área que eu teria obtido pela modulação do zero ordem Rhodes. Então, o meu sinal reconstruído utilizando aí o PWM é uma série de ondas quadradas. Ele não parece nem um pouco, né, com esse sinal contínuo que eu gostaria de obter, mas, digamos assim, a energia desse sinal é a mesma energia do sinal contínuo. Certo? Então, de novo, em vez de modular a amplitude, nós vamos modular a largura desse pulso. Quanto maior for o valor do sinal que eu quero, maior tem que ser a largura desse pulso. Aqui dando um zoom aí nessa explicação, né? Então, se eu quero obter pelo zero ordem Rhodes um sinal que tem 0,25% do sinal, na modulação por PWM, eu vou aplicar aqui um período T1 de condução, de tal forma que a razão entre esse T1 e o período de condução seja 25%. Certo? Essa razão do T1 pelo TS, que é o período de amostragem, é chamada de duty cycle. Então, esse nosso duty cycle tem que ter o mesmo valor do que a amplitude do meu sinal contínuo que eu gostaria de obter. Esse PWM pode ser centrado, ele pode ser aqui no início. Então, em geral, os módulos de PWM que nós temos em processadores, eles podem ser configurados de formas diferentes aí, certo? O mais comum é o centrado, mas tem suas variações aí. Se agora eu quero aqui, então se eu tenho aqui um valor de amplitude de 0,25, o nosso duty cycle tem que ser 0,25 também. Se eu quiser sair de um valor de 0,25 para um valor de 0,75, eu tenho que aumentar o meu T1 de forma que agora o duty cycle seja 0,75. Ou seja, essa área aqui embaixo do pulso é a mesma área que eu tenho aqui embaixo do meu sinal. Assim, essa área do meu pulso de 0,75 é a mesma área que eu tenho aqui. Assim, eu tenho a mesma energia aplicada, certo? Bom, esse método aí de PWM, ele é muito aplicado em cargas em eletrônica de potência, né? E em cargas indutivas. Cargas indutivas, se eu aplico uma onda quadrada, que nem essa aqui, ela vai atuar como se fosse um filtro para a corrente. Então, se eu tivesse... Deixa eu ver se eu não tenho a corrente aqui. Mas o que acontece é que a minha corrente, quando eu não tenho pulso, ela vai caindo. Quando eu aplico o pulso, ela aumenta. De tal forma que a corrente fica com o formato de uma chamada dente de serra. Certo? Quanto maior for a frequência, menor vai ser a amplitude dessa dente de serra, o que a gente chama também essa amplitude aí de ripple, né? Quanto maior for a frequência, menor será o ripple que eu vou ter na corrente. Eu não posso aplicar um PWM diretamente em cima de um capacitor. Vocês sabem que o capacitor você não pode aplicar uma variação de tensão em cima dele. Mas em cima de um indutor não tem problema. Então, essas modulações por largura de pulso são muito utilizadas em motores, muito utilizada em fonte de tensão, AC/DC, DC/DC. Em geral, quando eu tenho essas fontes, eu tenho um PWM, certo? Sendo aplicado em cima de um indutor. Bom, o diagrama, então, comparando aí o diagrama de Bode do zero ordem Rhodes com o do PWM com o duty cycle igual a 1, é igual. Certo? Tanto do zero ordem Rhodes, quanto do PWM centrado, quanto do PWM inicial. Quando o duty cycle desses sinais é igual a 1, o meu diagrama de Bode é idêntico. Agora, conforme eu diminuo o duty cycle, o diagrama aí de Bode do zero ordem Rhodes
vai se diferenciando. No módulo não tem diferença entre PWM centrado e PWM inicial, mas na fase tem. Então, conforme eu vou diminuindo o duty cycle, essa frequência aqui onde eu obtenho zero, ela vai variando aí. Ok? Então, também temos aí a simulação 04, que é a que plotou esses dois gráficos aqui, certo? Vocês podem conferir depois se quiser. Mas respondendo ainda o comentário do Pedro sobre a questão do ruído, a gente sabe que quando a gente chaveia e aplica esses PWMs em cima de cargas indutivas, como nós estamos ligando e desligando chaves de potência, isso gera ruído, certo? Aquele ruído que nós nos referimos, o zero order hold, não tem a ver com esse ruído do chaveamento em si. Isso aqui vai gerar ruído em sinais analógicos ao longo aí de todo o nosso seu circuito, certo? Mas aquele ruído de amostragem tem a ver realmente com o processo de amostragem e não tanto com essa questão aqui de estar ligando ou fechando uma chave. Não, então, esse ruído que é por conta do circuito é uma outra coisa, é um outro efeito, certo? Não está ligado com aquele ruído do zero order hold de amostragem. Tá joia? Então aqui de novo os diagramas de Bode, né, que eu comentei. Então essa modulação aí de amplitude versus PWM, em geral essa modulação de amplitude que utiliza o zero order hold é mais utilizada em sistema de processamento de sinais. Um exemplo é o som, certo? Processamento de som. Sistemas de potência geralmente utilizam PWM. Isso também geralmente trabalham em cima de cargas indutivas. Então, exemplos aí, fonte de tensão, conversor de tensão AC/DC, DC/DC e assim por diante. E os inversores de frequência para acionamento de motores. São esses exemplos aí então, comparando modulação de amplitude com o PWM. Tranquilo, pessoal. Outra coisa que foi assunto aí da aula passada, né? Então, lembrando que nós estamos fazendo uma revisão aí da aula passada, que foi uma aula assíncrona. Vamos ver então o efeito aí da função de transferência de um sistema digital, certo? Então, comparando aí sistema discreto com sistemas contínuos, os sistemas contínuos são modelados por equações diferenciais e nós obtemos a função de transferência através da transformada de Laplace. Os sistemas discretos, eles são modelados por equações a diferenças. Não existe derivada aqui em sistema discreto. Nós obtemos sua função de transferência através da transformada Z, que nós vamos ver ainda na aula de hoje. Então aqui de novo um exemplo, né, solução aí do domínio da frequência, né? Então eu tenho um sistema que é modelado por uma equação diferencial. Então esse aqui é um sistema contínuo, né? Tem as suas derivadas aí de várias ordens. Se eu quiser então, eu tenho uma entrada, se eu quiser obter a saída, eu preciso aplicar a integral de convolução em cima da função de transferência no tempo com o sinal no tempo. Bom, resolver essa integral de convolução não é algo trivial, certo? Então, a maneira com que vocês aprenderam a resolver esse problema foi: aplico transformada de Laplace na minha função de transferência, aplico transformada de Laplace no meu sinal, automaticamente a minha saída no domínio da frequência, em vez de ser integral, passa a ser simplesmente o produto dessas duas funções de transferência. Eu tenho então a minha saída no domínio da frequência, eu preciso agora aplicar a transformada de Laplace inversa para ter o meu sinal no domínio do tempo. Então foi esse processo que vocês aprenderam até agora. Em geral, para fazer isso aqui, primeiro vocês aplicaram frações parciais para ter funções de transferência mais simples, né? De preferência de primeira ordem. Aí eu ia lá na tabela e conseguia obter a minha transformada de Laplace inversa.
Bom, em sistemas amostrados, essas derivadas elas são aproximadas por outras funções. Aqui eu estou apresentando para vocês a forma mais simples de aproximar essas derivadas, que são a representação de Euler. Então eu tenho aqui a derivada de uma função no tempo. O equivalente que deve ser aproximado, certo? É uma amostra atual menos a amostra anterior dividido pelo período de amostragem. A definição de derivada é o limite dessa função quando esse período de amostragem tende a zero. Aplicando a transformada de primeira ordem dentro da transformada de primeira ordem, nós podemos deduzir aí a derivada de segunda ordem. E podemos avançar para a derivada de terceira ordem e assim por diante. Então, note que quanto maior a ordem da derivada, mais amostras anteriores eu vou precisando. Okay? Então, esse é um modo de discretização que nós podemos aplicar. É o mais simples possível. Bom, então, se eu aplicar essas definições da derivada e obter o seu equivalente discreto, eu vou transformar aquela equação diferencial numa equação a diferenças. Então, notem que agora eu tenho o produto da minha amostra vezes uma constante, amostra em instantes anteriores vezes constante, ou seja, um somatório de produtos, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito aí da minha igualdade. De novo, eu poderia resolver isso aqui aplicando a convolução no domínio da amostra. Então a gente diz que é domínio da amostra. Não é tão difícil quanto a integral, porque isso aqui agora é um somatório de convolução. Dá para ser feito numericamente, né? Mas nós podemos aplicar um método similar ao que nós aplicamos aí para o sistema no domínio do tempo, né? Eu posso aplicar a transformada Z, que nós vamos ver ainda na aula de hoje, na minha função transferência, da minha equação a diferenças, né? Aplico a transformada Z no meu sinal de entrada. A minha saída vai ser o produto dessas duas funções em Z. Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa, certo? Porque eu tenho a minha saída no domínio de uma frequência complexa, em Z. Eu preciso aplicar a transformada Z inversa para obter então o meu sinal no tempo, no domínio da amostra. O processo aqui é parecido, mas não é idêntico. Tem uns pequenos detalhes que eu vou chamar a atenção para vocês quando nós formos estudar a transformada Z inversa. Então, esse é um método de resolução de problemas similar ao que vocês já tinham usado em Laplace, mas que a gente pode aplicar usando o Z. Bom, aqui é um exemplo, mas eu não vou, eu vou pular o exemplo, certo? Ele já está lá nos vídeos assíncronos. Nós estamos fazendo somente uma revisão. Então, eu queria tocar os pontos mais importantes aí do conversor digital analógico e também de como representar um sistema discreto em comparação com o sistema contínuo. Avançando aí, então. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando eu discretizo uma função contínua, os coeficientes que eu vou obter da minha equação a diferenças, eles variam conforme a frequência de amostragem. Então, conforme a frequência de amostragem que eu escolher, eu vou obter coeficientes diferentes. E detalhe, né, os coeficientes que eu tinha na minha equação contínua original, eu já não reconheço aqui nesses coeficientes da minha equação discreta. Vocês lembram que quando nós discretizávamos um sinal, nós tínhamos um caminho único, certo? Aqui, quando eu discretizo se eu tenho uma única frequência, eu tenho um caminho único também, certo? Mas para cada frequência que eu escolher, eu vou ter uma equação a diferenças diferente.
Então esse é o último ponto que eu queria ressaltar aqui para vocês da aula anterior. Então vamos começar efetivamente a matéria da aula de hoje, né? Vou começar aí por algumas considerações práticas sobre sistemas de controle discreto. Bom, a primeira coisa importante que a gente já viu aí, né? O sinal digital ele é descontínuo no tempo e também na amplitude. Essa descontinuidade na amplitude, geralmente a gente não considera aí em toda essa teoria de transformada a Z, certo? Quando a gente trabalha com transformada a Z, nós estamos supondo que o sistema digital é descontínuo no tempo. Mas o sistema digital também é descontínuo na amplitude. Bom, também na nossa teoria, a gente não considera o tempo de conversão, mas na prática, a conversão digital analógica, ela leva um tempo, assim como também a conversão analógica digital. Ambos os conversores não são instantâneos. E mais, durante esse tempo TS, eu vou ter que executar toda aquela equação a diferenças. E na nossa teoria, tudo isso acontece instantaneamente. Mas a gente tem que ter em mente que o tempo de execução da minha equação a diferenças num processador digital não é instantâneo, ele leva um tempo. Então eu tenho que escolher também um período de amostragem onde esse tempo de execução seja muito menor que o período de amostragem. A questão de controle passo atual, passo à frente, eu vou deixar mais para frente, tá? Não vou abordar agora. Descontínuo em amplitude é algo que vocês estudaram em sistemas digitais. Se vocês lembram que um número representado com 8 bits, ele pode assumir 256 valores diferentes, que vão de 0 até 255. Valores intermediários você não consegue representar. Eu acho que nós vamos ver isso na próxima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se é nessa aula, não. Uhum. Eu acho que no final da aula a gente veja alguma coisa. Bem rapidamente, né? Então, se eu tenho, dando um exemplo aí bem grosseiro, né? Conversor de 4 bits. Com 4 bits eu consigo representar 16 níveis que podem ir de 0 até 15. Se eu tenho um conversor digital analógico de 15 volts, cada passo que eu tenho aqui de 1 bit é 1 volt. Se eu quiser representar um valor aqui que seja 8,5 volts, eu não consigo. Ou eu represento 8 ou eu represento 9. É isso que eu estou querendo dizer, que ele é descontínuo na amplitude. É claro que eu posso aumentar o número de bits, né? Eu vou cada vez mais reduzindo esses níveis. Joia. Então, vou retornar lá. Retornar para o nosso conteúdo. Então, se eu estou fazendo um projeto de um controle digital, né? Eu sei que a minha rotina que vai executar esse controle digital, ele precisa de um tempo para conversão analógica digital, ele precisa de um tempo para executar a rotina de controle e precisa de um tempo para conversão digital analógica, certo? Na nossa teoria aqui, todo esse tempo acontece instantaneamente aqui na hora da amostragem. Então, quando eu vou obviamente, né, a cada novo ciclo, isso se repete. Então, quando eu vou implementar aí o meu controle, eu tenho que ter em mente que fazer tudo isso aqui, leitura, cálculos e atualizar saídas, não são instantâneos. Mas a nossa teoria considera que tudo é instantâneo,
certo? Então eu tenho que escolher um período de amostragem, além daquelas questões é, da frequência de banda tal, eu tenho que escolher um período de amostragem que seja bem maior do que esse período de execução aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que escolher um processador mais potente, certo? Se eu ver que esse tempo de execução está muito longo, eu tenho que escolher um processador mais potente. Um microcontrolador, em geral, bom, a gente tem um microcontrolador que utiliza a teoria RISC e CISC, né? Um DSP sempre tem a tecnologia RISC. RISC, agora me confundi um pouco. O DSP, ele é um processador que ele foi concebido, o nome dele é Digital Signal Processor. Então ele foi concebido para executar esse tipo de função aqui, de equações e diferenças, de fazer produtos e somatórios. Ele consegue executar esse tipo de conta muito rapidamente. Então ele foi projetado para esse tipo de conta. Filtros digitais também são implementados. Tudo que é digital vai ser implementado por equações e diferenças, que são produtos e somas, produtos e somas. O DSP é um microcontrolador que foi concebido para esse tipo de operação. Microcontrolador é um pouco mais genérico, certo? Ele foi feito para fazer coisas um pouco mais genéricas. DSP ele é bem focado nessa operação. Hoje temos também os FPGAs, né, que também são muito rápidos, né, e também fazem essa função hoje, né. Bom, ele faz isso, Pedro, pelo seguinte: geralmente microcontrolador não tem uma operação na sua unidade lógica aritmética para fazer multiplicação. Para você fazer uma multiplicação no microcontrolador, geralmente ela era construída com várias instruções do processador, certo? Você tem lá as instruções de máquina, então você precisa de várias instruções para executar uma multiplicação. Então, multiplicação geralmente é uma instrução demorada em microcontrolador. Para o DSP, não. Uma das coisas que ajuda para ele fazer essa operação mais rapidamente é que ele tem dois barramentos de dados, o DSP. Ele tem um barramento para acessar a memória de programa e um outro barramento para acessar a memória de dados. Então ele consegue multiplicar uma constante por uma variável, ele acessa simultaneamente esses dois barramentos. E ele tem na sua unidade aritmética um dispositivo só para fazer multiplicação no hardware. Certo? Mais curiosidade que eu estou comentando, né, um pouquinho fora aí do nosso conteúdo teórico aí, né, da cadeira, né? Então, quando nós vamos projetar sistemas digitais, controles digitais, temos que ter em mente que esse tempo de cálculo aqui, de amostragem, cálculo e reconstrução, ele não é nulo. E nós temos que saber esse valor e ele tem que ser bem menor que o TS também. Bom, eu não vou abordar agora essa questão do controle passo à frente, eu vou pular esse slide. Mais para frente nós vamos estar vendo isso novamente. Mas em resumo, nós precisamos então escolher uma frequência de amostragem adequada. Nas entradas aí dos nossos conversores analógico digital, em geral nós podemos ter filtros. Esses filtros são chamados filtros anti-aliased, e a intenção desses filtros é garantir que não entre nenhuma frequência no meu sinal que não respeite a frequência de Nyquist ou mesmo que não respeite
aquela ideia de ter uma frequência de amostragem 10 vezes maior do que a frequência do sinal. Então, esse tipo de filtro aí para evitar que ruídos entrem no processador são chamados de filtro anti-alarms. E geralmente esses filtros são postos na entrada dos meus conversores analógico digital. Temos que tomar cuidado aí com a resolução desses conversores, certo? Para controle, em geral, nós trabalhamos aí com conversores de 8, 12 ou no máximo 16 bits. Então, você não vai encontrar conversor com mais resolução que isso aí para sistemas de controle. Talvez para processamento de som, tenha conversores lá de 24 bits, mas isso não é algo muito comum, certo? Também temos que tomar cuidado aí com o limite de tensão, né, desses conversores. Se eu tenho um conversor que é de 0,5 volts e estou convertendo um sinal que é da ordem de milivolts, obviamente eu preciso amplificar esse sinal para poder ter uma boa resolução aí no conversor também. Outro cuidado é o offset, né? Geralmente, muitos desses conversores só trabalham com tensões positivas. Se eu quero amostrar um sinal que é negativo, eu preciso adicionar um offset a esse sinal. Colocar um nível de tensão nesse sinal, né? Bom, aqui nós vamos tentar aplicar a transformada de Laplace em cima de sinais amostrados e vamos ver qual que é o problema. Nós vamos ver que quando a gente aplica a transformada de Laplace em sinais amostrados, vai surgir exponenciais complexas que a gente não sabe tratar, nós não temos ferramentas para tratar. Então, mas vamos primeiro então aplicar a transformada em cima de Laplace em cima de um sinal discreto. Então vocês lembrem lá que o sinal discreto ele é obtido através aí do produto de um trem de pulsos com um sinal contínuo. A transformada de Laplace do trem de pulsos na origem é 1, e a transformada de Laplace desse trem, de um pulso desse deslocado, é E na menos KTS. Então, se o pulso está na origem, a sua transformada de Laplace é 1. Se o pulso está deslocado no tempo, a sua transformada de Laplace é uma exponencial complexa. A transformada de Laplace do trem de pulsos, aqui é um pulso unitário, a transformada de Laplace do trem de pulsos, ela tem uma função que é 1 sobre 1 menos E na menos STS. Quando eu aplico a transformada de Laplace num sinal contínuo, eu vou ter sinal em S. Lembre então que no tempo eu tinha um produto aqui para obter meu sinal amostrado. Em Laplace eu vou ter a convolução. Quando eu fizer a convolução do meu sinal com a transformada de Laplace dos trens de pulso, eu vou obter aqui um somatório infinito das minhas réplicas do meu sinal. Vocês lembram que quando eu fiz a transformada de Fourier, eu tinha o sinal original e em torno, em múltiplos da frequência de amostragem, eu tinha réplicas do meu sinal original. O mesmo acontece com a transformada de Laplace, certo? Eu tenho, então, os polos do meu sistema contínuo. Quando eu aplico o transformado de Laplace em cima do sinal discretizado, eu vou ter réplica desses polos sempre em torno aí de múltiplos da frequência de amostragem. É o mesmo efeito que eu mostrei para vocês na transformada de Fourier. Ele aparece aqui na transformada de Laplace também para os polos. Bom, quando eu tento agora reconstruir esse sinal utilizando transformada de Laplace, então a transformada de Laplace do zero ordem Rode é 1 menos E na menos STS. De novo, aqui eu tenho uma exponencial complexa sobre S. Então, eu tenho o meu sinal que foi discretizado,
graficamente, né, mais fácil de verificar. Eu tenho aqui a transformada de eu tenho o meu reconstrutor, né, do Zero Ordem Road. Ele tem uma série de polos em múltiplos da frequência de amostragem. Na verdade são zeros, né, não são polos. Ele teria que ter um polo, na verdade, aqui na origem, que eu esqueci de colocar. Quando eu faço, então, a convolução, o resultado é que eu continuo com todos os polos aí, com todos os múltiplos dos polos e também com todos esses zeros em torno dos múltiplos da frequência de amostragem. Bom, é mais fácil visualizar esse problema quando a gente aborda realmente a equação, a diferença no domínio do tempo, tá? Aquela análise anterior é um pouquinho mais intuitiva, mas eu diria que é mais fácil quando nós analisarmos a função de transferência no tempo. Vou tentar de novo agora aplicar a transformada de Laplace em cima de uma equação a diferenças. Então eu transformei esse somatório num formato fechado, certo? A transformada de Laplace de U de K é simplesmente U de S. A transformada de Laplace de E de K é simplesmente E de S. Agora, a transformada de Laplace desse U de K deslocado, que são o caso aqui das minhas outras amostras, ele é U de S vezes E na STS. O mesmo tanto para a saída quanto para a entrada. Então, na hora que eu tentar representar isso aqui nesse somatório, eu apliquei então a transformada de Laplace. Em vez de obter um polinômio em S, que era o que geralmente nós obtínhamos, nós obtemos um polinômio em E na S. Esse E na S, nós não temos ferramentas matemáticas para tratar. Então, esse é o problema de eu aplicar transformada de Laplace em cima de equações a diferenças. Nós vamos chegar numa função de transferência em S, só que na prática eu não consigo tratar essa função de transferência. Para resolver esse problema, nós voltamos aqui então à definição da minha reconstrução, né? Na verdade, na função de analógica e tal, eu tenho então aqui a função do meu trem de pulso no tempo, que ele é um pulso na origem mais pulsos deslocados. Para obter o sinal discreto, eu tenho então que fazer aqui o produto do meu sinal contínuo com o meu trem de pulsos. Lembre que nós estamos no tempo e estamos fazendo um produto. A transformada de Laplace desse trem de pulsos, nós já vimos que o trem de pulsos que está na origem tem valor 1, e os trens de pulsos deslocados eles vão ser E na STS, se ele for deslocado em uma amostra, E na menos S, duas vezes STS, se for duas amostras, e assim sucessivamente. De tal forma que eu posso representar aqui a minha função de transferência, aplicar a transformada de Laplace em cima do meu sinal discretizado, eu tenho um somatório que multiplica E na menos KSTS. Bom, vamos pegar essa função aqui. Se eu chamar E na STS de Z, eu vou conseguir reconstruir esse somatório de tal forma que eu elimine essa função E na S. Eu vou passar a ter agora polinômios em Z. Se eu quiser fazer o caminho inverso, né? Então aqui de Z eu consigo para S, se eu quiser ir de S para Z, essa é a definição, vai ser 1 sobre TS ln de Z. Foi simplesmente isolar aqui o S a partir dessa equação. Consigo obter S a partir de Z e consigo obter Z a partir de S. Mas o mais importante é que eu vim nessa definição de transformada de Laplace de um sinal discretizado e substituir o E na STS por Z. Então, eu vou ficar com essa função aqui, multiplicando Z na K.
Então, essa é a definição formal aí de transformada Z, certo? Eu simplesmente tentei eliminar da minha transformada de Laplace o termo E na STS, que é uma exponencial complexa que nós não sabemos resolver. Por curiosidade, né, existe uma analogia aí, né, entre a transformada de Laplace de um sinal contínuo e a transformada Z aí de um sinal mostrado, né? Como os sistemas discretos não têm derivadas, eles também não têm integral, certo? Então, minha transformada aí Z é um somatório em cima da minha função amostrada. É uma boa similaridade aí com a integral que me obtém aí a transformada de Laplace. Bom, aqui nós temos umas definições um pouco mais formais, né? Então, a definição da transformada Z é uma série infinita. Então, voltando aqui, né? Esse é um somatório que vai de k de 0 até infinito. Bom, para nós obtermos aí aquelas tabelas de transformada Z, onde eu tenho a função e tenho a respectiva função em Z, vai ser necessário alguns passos adicionais que nós vamos ver na aula de hoje. A transformada Z, ela só é válida nos instantes das amostras. Quando eu represento a função, a transformada de Laplace, com esse asterisco, que seria a transformada de Laplace em cima de um sinal discreto, essa função ela mantém as informações entre as amostras. Enquanto na transformada Z, essa informação é perdida, certo? Em geral, esse TS ele fica implícito ali na transformada Z, certo? Ele não aparece. Uma outra definição importante, que não é muito fácil provar numericamente, é que a minha função discreta ela não tende para a função contínua se TS tende a zero, certo? Ela aparentemente tende, mas ela nunca vai tender para a função contínua. Assim como a minha transformada Z não tende para a transformada de Laplace se o TS tender para zero. Isso aqui são definições que nós temos aí, certo? Então, nós não vamos nos prender em tentar demonstrar isso aqui, mas é importante que vocês tenham essa noção, certo? Minha função amostrada, ela não tende para a função contínua se o TS tender a zero. Assim como a minha transformada Z não tende para a transformada de Laplace se o TS tender para zero. Continuam acompanhando aí, pessoal? Ok. Bom, vamos ver então como que nós obtemos... Opa, bastante sim, obrigado. Vamos ver então, pessoal, como nós obtemos a transformada Z de alguns sinais discretos. Ok, obrigado, Bruno. Bom, o primeiro sinal que nós vamos ver é a transformada Z do impulso unitário na origem. Bom, então a definição do impulso unitário, né, ele é 1 se k igual a zero, e ele é zero, seu valor é zero, para qualquer k diferente de zero. Então, exatamente na origem ele é 1, para qualquer outro instante ele é nulo. Bom, vamos tentar então aplicar aqui a definição formal de transformada Z. Então, transformada Z é um somatório de k indo de zero até infinito, de f de k ts vezes z na menos k. Vamos abrir esse somatório aqui. Então, quando k é zero, eu tenho f de zero vezes z na zero. Quando k é 1, eu tenho f de kts. Nós costumamos representar a função discretas não por parênteses, mas por colchetes. E como esse TS ele aparece em todos os termos, ele é suprimido, certo? Mas aqui então seria 1 TS, 2 TS e assim sucessivamente. Como TS, para não ficar escrevendo TS a toda hora, a gente coloca colchetes, que indica que é um sinal amostrado, e suprime o TS. Bom, f de zero
é igual a 1. Certo? Essa função aqui ela só é 1 exatamente em f de 0. Para todos os outros instantes, ela é nula. Bom, esse primeiro sinal foi fácil de obter, certo? Automaticamente a transformada z do impulso unitário na origem, que nós vamos definir aqui por ΔZ, é 1. Vocês devem lembrar que a transformada de Laplace do impulso unitário, né, na origem contínuo também é 1. Tranquilo aqui, pessoal? Esse primeiro caso foi simples, né? Uhum. Então eu simplesmente substituí a minha função dentro do somatório, abri o somatório, fui fazendo ele até o infinito. Não precisei, porque a partir da primeira amostra já dá nulo. Vamos ver agora, então, a transformada z do degrau unitário. Do degrau unitário discreto, né? Claro, né? Então, o degrau unitário, ele é 1 se k maior que 1, desculpa, se k maior ou igual a 0, e ele é nulo para k's negativos. Então, a cada múltiplo de TS, eu tenho um impulso aqui. Então, isso aqui é o nosso degrau unitário discreto. Bom, vamos de novo aplicar essa função aqui na definição da transformada z. Nós temos então f de 0 vezes z na 0, f de 1 vezes z na menos 1, f de 2 vezes z na menos 2, e assim sucessivamente. Bom, cada uma dessas funções, nesses instantes, eles têm o valor 1. Então, essa minha transformada z do degrau unitário é 1 mais 1z na menos 1, mais 1z na menos 2, mais 1z na menos 3, e assim até infinito. Ainda estamos num formato que não é muito adequado. O próximo passo que nós vamos dar não é um passo muito óbvio, certo? Mas ele é inspirado. Isso aqui, na verdade, é uma série infinita. Existe um ramo na matemática que estuda séries, certo? Vocês devem lembrar, até quando vocês estudavam ainda para o cursinho, que tinha algumas séries que nós obtínhamos, por exemplo, o somatório da série. A ideia aqui é meio parecida. Primeiro passo que nós vamos dar aqui, nós vamos multiplicar por z os dois lados da minha equação. Então, quando eu multiplico aqui por z, para manter a igualdade, eu preciso multiplicar esse segundo lado por z também. Então, quando eu multiplico 1 por z, eu tenho z. Z na menos 1 vezes z dá 1. Z na menos 2 vezes z dá z na menos 1. Z na menos 3 vezes z dá z na menos 2. E a gente faz isso até o infinito, certo? Agora, notem o seguinte. Daqui em diante, é exatamente a definição de transformada z do degrau unitário. Isso aqui é igual. Então, eu posso substituir isso aqui pela definição de transformada z do degrau unitário. O que eu tenho que fazer agora? Passar esse termo para o lado esquerdo. Vou colocá-lo em evidência. Eu tenho a transformada z do degrau. Vou colocá-lo em evidência. Fico com a transformada z do degrau z na menos 1 igual a z. Por último, passo esse termo dividindo o meu lado direito. Então, eu cheguei que a transformada z do degrau unitário, vou chamar de U de z, é igual a z sobre z na menos 1. É que nem o ovo de Colombo, né? Depois de feito é simples, né? Mas para ter essa primeira ideia aqui para resolver esse somatório infinito, não é muito óbvio, né? Então, utilizamos um artifício matemático aqui para tentar eliminar esse termo que vai até infinito. Dúvida aqui, pessoal?
quanto mais complexo for ficando essa função, mais complexo vai começar a ficar esses passos para a gente conseguir eliminar esse somatório infinito. Uhum. Então, vamos ver uma função que vai dar um pouco mais de trabalho, certo? De novo, não é muito intuitivo chegar nessas ideias. É uma rampa unitária aí, certo? Então, a rampa unitária discreta, ela é TS vezes K, para K maior ou igual a zero, e zero se K é menor que zero, certo? Então, do lado esquerdo aqui, para K negativos é zero, para K positivos eu tenho aqui uma rampa unitária. Vamos então aplicar essa função em cima aqui da definição da transformada Z. Bom, notem que o TS aparece em todos os termos, então eu coloquei o TS em evidência. Para f de 0, é 0, certo? Então ele também não aparece aqui. Para f de 1, eu tenho TS. Então eu tenho z na menos 1 vezes TS que foi posto em evidência. Para k igual a 2, eu vou ter 2TS vezes z na menos 2. Para k igual a 3, 3TS vezes z na menos 3. TS foi em evidência aqui por simplicidade. Mas esse somatório vai até infinito. Novamente, vamos multiplicar os dois lados por z. Então aqui, que era z na menos 1, ficou 1. 2z na menos 2 ficou 2z na menos 1. 3z na menos 3 ficou 3z na menos 2. 4, era aqui 4z na menos 4 ficou 4z na menos 3. E assim até o infinito. Bom, vamos fazer o seguinte passo. Cada um desses termos em cima, eu vou tirar um z para fora. Então, o 2z na menos 1 ficou z na menos 1 mais z na menos 1. O 3z na menos 2 ficou z na menos 2 mais 2z na menos 2. O 4z na menos 3, ele vai ficar z na menos 3 mais 3z na menos 3. Vamos reescrever agora isso aqui no segundo formato. Então, peguei esse primeiro termo, puxei para cá. Esse termo, puxei para cá. Esse termo, puxei para cá. Bem o termo onde eu tenho multiplicando 1 na frente. O segundo eu puxei para essa linha de baixo. Para cá e para cá. Então, reescrevi de duas formas. Agora, notem o seguinte. Esse termo aqui é a transformada Z do degrau unitário. Se vocês voltarem lá no slide anterior, vocês vão ver que a definição do degrau unitário era 1 mais z na menos 1 mais z na menos 2 e assim até infinito. Esse segundo termo, ele é a própria definição da transformada Z da rampa. Notem que isso aqui é igual a isso aqui. Então, substituindo esses dois termos, o degrau unitário, note que eu tenho o TS aqui do de fora, né? Então fico com TSZ sobre Z na menos 1. Isso aqui é o degrau unitário, multiplicado por TS, né? Mais a função de transferência aí de Z da minha rampa. Então, de novo, eu passo esse termo para o lado esquerdo, coloco ele em evidência, e agora basta eu passar o Z na menos 1 dividindo o outro lado. Vou ficar aqui. A transformada Z dessa rampa unitária é TZ sobre Z, Z na menos 1 ao quadrado. Certo? Então, notem que quanto mais complexo vai ficando a minha função, começa a ficar mais complicada essas análises, certo? Eu tenho quase que certeza que se eu for fazer a transformada Z de um sinal que é quadrático,
eu vou precisar reescrever essas coisas de tal forma que eu identifique o degrau, que eu identifique a rampa e que eu identifique a própria função desse termo quadrático. Então, quanto mais essa função vai ficando complicada, mais difícil aí a gente encontrar esse formato fechado. Mas a gente sempre vai precisando aí de informações anteriores, certo? Se eu não conhecesse a transformada Z do degrau, eu não teria conseguido resolver a transformada Z da rampa. Fazer uma última função, que é a transformada do sinal A de K. Esse sinal aqui é muito importante, nós vamos utilizar muito a transformada Z inversa dessa definição. Então, nesse caso, A de K, ele assumiu esse valor, essa função, se K maior ou igual a zero, e zero se K negativo. Vamos aplicar, então, A de K na definição de transformada Z. Então, eu tenho de novo f de 0, z na menos 0, f de 1, z na menos 1, onde a na 0 é 1, certo? Então, 1 vezes z na 0. Para k igual a 1, eu tenho a na 1, z na menos 1. Para k igual a 2, a na 2, z na menos 2. No próximo, a na 3, z na menos 3, e assim vai. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, nos exemplos anteriores, né? Multiplico os dois lados da equação por z. Bom, z na 0 é 1. Então, 1 vezes z dá z. Multiplicando aqui z na menos 1 por z, dá a na 1 vezes 1. Aqui eu vou ter a na 2 vezes z na menos 2, e assim até o infinito. Bom, eu posso aqui colocar o a em evidência. Então, eu vou ficar com a que multiplica z na 0, a na 1, z na menos 1, a na 2, z na menos 2, e assim por diante. Notem que isto aqui é a definição da transformada z dessa exponencial a na k. Então, eu tenho que a transformada z de a na k, posso substituir aqui, de novo retrabalhar de forma similar ao degrau. Então, passei esse termo para o lado esquerdo, vou colocar a transformada z em evidência, fiquei aqui com z menos a, agora basta então eu passar z menos a dividindo. Notem que a função de transferência do degrau é um caso particular de a na k. Se o a for igual a 1, essa função aqui ela se torna o degrau unitário. A elevado a qualquer coisa, ou melhor, 1 elevado a qualquer coisa, sempre é 1. Então, se A for igual a 1, notem que eu tenho a transformada Z do degrau unitário. Bom, então a gente já viu vários exemplos aí, certo? Coloquei aqui uma tabela. Então, nós temos aqui uma comparação entre sistema contínuo, transformada de Laplace, domínio da amostra, transformada Z. Então, degrau unitário contínuo, transformada de Laplace 1, degrau unitário discreto, transformada Z também é 1. Degrau unitário contínuo, transformada de Laplace 1 sobre S. Degrau unitário discreto, Z sobre Z na menos 1. O mesmo aqui para a rampa, né? 1 sobre Z ao quadrado. No nosso caso aqui, transformada Z, Z sobre Z na menos 1 ao quadrado. Temos também o seno, que nós não demonstramos, né? Deve dar um pouquinho mais de trabalho demonstrar isso aqui. Também não demonstramos aí a exponencial, né? Mas é parecido com o degrau. E por último, a função a na k, que nós não temos aí uma função contínua equivalente aí, certo?
Z sobre Z na menos A. Essa tabela aí vai ser útil para a gente. Nos livros tem tabelas bem mais completas, certo? Então, antes de terminar a nossa aula, eu gostaria de passar aí pelas propriedades da transformada Z. Vocês vão ver que a propriedade... antes de eu avançar aí, né, pessoal? Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta aí. Como eu Professor, eu tô não... Oi, volta lá no outro slide que tem a tabela. sim. No caso aí, quando a gente for implementar o negócio mesmo, a gente tem que usar esse de Z para fazer as simulações e o F de N para implementar no nosso controlador ou não? Exatamente. A gente não implementa, né, função de transferência. A gente implementa equações e diferenças. Então, nós vamos fazer todos os cálculos geralmente em Z, né? Vamos chegar lá numa função transferência, vamos obter a transformada Z inversa, tá? Aí sim vamos ter as equações. Mas vai ficar bem. Nós vamos ver na próxima aula, acho que vai ficar mais claro aí alguns exemplos de aplicação disso em controle. Tá bom. Bom, mas o caminho é isso aí. Nós sempre vamos implementar equações e diferenças que vão ser obtidas a partir da transformada Z. Bom, as propriedades da transformada Z, vocês vão ver que elas são muito parecidas com as propriedades da transformada de Laplace. A maior parte das propriedades é igual ou tem algumas pequenas diferenças. As mais importantes aí, né, que nós sempre vemos, né, é a multiplicação por constante e a adição ou subtração. Então, se eu conheço a transformada Z de f de k, que é f de z, conheço a transformada Z de uma segunda função, g de k, que é g de z. Se eu multiplico essa função contínua por uma constante, é a mesma coisa que eu multiplicar a transformada z por constante. Então, a transformada de z de a na fk é igual a vezes f de z. E adição e subtração. Se eu somo duas funções no tempo, né, e eu conheço individualmente cada uma dessas transformadas, a transformada z da soma é a soma das transformadas, ou a subtração das transformadas. Essas duas propriedades juntas nos diz que a transformada Z é uma transformação linear. O mesmo acontecia para Laplace, certo? Tínhamos exatamente essas duas propriedades. É idêntico. Então, essa aqui é bem simples, né? Multiplicação por constante, convolução no domínio da amostra e produto no domínio da amostra. Então, a multiplicação por constante, de novo, eu conheço a transformada de Laplace de f de k. Eu conheço a transformada z de f de k. A transformada z de a na k vezes f de k, que eu já conheço, é igual a f, é igual a transformada de z de a na 1 vezes z. Para que serve esse tipo aqui de propriedade, né? Também a propriedade 1 e 2, né? Da multiplicação por constante e também a da adição e subtração. Serve para eu obter transformadas z de funções mais complexas a partir de funções mais simples. Então, se eu conheço dessas funções mais simples, eu posso, em alguns momentos, a partir delas, obter a transformada z de coisas mais complexas. Bom, convolução no domínio da amostra e produto do domínio da amostra. Isso aqui também é análogo à transformada de Laplace, certo? Se eu tenho convolução no domínio da amostra e eu aplico transformada z, eu transformo essa convolução em produto em z. Se eu tenho um produto de duas funções no domínio da amostra, quando eu aplico transformada z, eu transformo isso em convolução. Então, convolução na amostra, produto em z.
produto na amostra convolução em Z. Teorema do valor inicial e teorema do valor final são parecidos, mas não são idênticos. O valor inicial é idêntico, certo? Se eu for ver lá a definição do valor inicial aplicando transformado de Laplace no sinal contínuo, era o limite, quando S tendia a finito, de f de S. Né? Aqui, o valor inicial, o f em k igual a zero, é o limite de Z tendendo a infinito de f de Z. O teorema do valor final é um pouquinho diferente. Em S, em T, era quando S tendia para zero. Aqui é quando Z tende para 1. Aqui era multiplicado por S. Né? Então, no nosso caso aqui, o valor da função no infinito é o limite de 1 menos Z na menos 1, de Z tendendo a 1, de f de Z. Ok? Aqui eu tenho duas funções para aplicar com um exemplo. Né? Um cuidado que eu geralmente recomendo quando vai aplicar o teorema do valor final, se você tentar aplicar isso aqui direto nessa função, você vai chegar à conclusão que isso aqui tende para zero, que não é verdade. Tá? O ideal eu colocar aqui o meu denominador, identificar se eu tenho aqui um polo em 1. Se eu tiver um polo em 1, essa função 1 menos z na menos 1, ela é igual a z menos 1 sobre z. Então, isso aqui é um zero em 1. Então, se eu aplicar essa função agora, onde eu sei que eu tenho um polo em 1, eu consigo cortar esse polo em 1 com o zero em 1 que eu tenho aqui. Então, antes de aplicar o teorema do valor final, verifiquem se a sua função de transferência não tem um polo em 1. Certo? Isso, se eu deixar ela nesse formato de polinômio, eu posso me confundir aqui e cometer um erro, certo? Não verificar que eu poderia ter cortado esse zero que está em 1. Se eu não cortá-lo, a hora que eu pegar isso aqui e substituir por 1, isso aqui vai dar zero, e eu vou chegar à conclusão que meu teorema do valor final tende para zero, o que não é verdade. Então, teorema do valor final inicial, muito próximo ao que a gente já conhecia em Laplace também. Aqui a única diferença é que não é quando tende para zero, é quando z tende para 1. Multiplicação por constante e divisão por constante. De novo, né, o objetivo disso aqui é, a partir de funções mais simples, eu conseguir obter funções mais complexas, transformadas aí de funções mais complexas. Então, k, na verdade não é multiplicação por constante, é multiplicação por k. Então, z, a transformada z da minha f de k vezes k é igual a menos z derivada de f de z dz. Aqui talvez surja uma dúvida para vocês, né? Que eu falei que nós não temos derivada em sistemas discretos, né? Apesar do meu sinal no domínio do tempo ser um sinal discreto, a transformada z é um sinal contínuo em z. Em nenhum momento nós dissemos que z só assume valor discreto. Então, se nós voltarmos lá para a tabela lá transformada a z, esse z aqui ele pode assumir qualquer valor, certo? Ele não é um valor discreto, ao contrário de k. K é só 1, 2, 3, assim por diante. Deixa eu avançar aqui. Então, nós podemos derivar em z. Bom, dependendo da função que eu conheço aqui de f de z, talvez derivar não seja muito fácil, né? Mas é uma opção que nós temos. E a divisão por k, f
de k dividido por k, se eu conheço essa função e eu tenho uma função dividida por k, a transformada z disso aqui é menos f de z, que eu já conhecia, né? Dividido por z. Essa aqui é um pouco mais fácil, né? E propriedade muito importante para nós, deslocamento para a direita, principalmente deslocamento para a direita é muito importante, e deslocamento à esquerda. Se eu conheço, então, f de k, o f de k deslocado em n amostras é z na menos n vezes o f de z. Já o deslocamento para a esquerda, aqui era na menos, certo? Então, se eu tenho mais, aqui eu vou ter z na n, vezes f de z. E aqui tem uma complicação, aqui, certo? Conforme o número de amostras que eu desloco, eu tenho que conhecer aqui os valores iniciais aqui, né, do meu f de k. Para k's negativas. Bom, então essa é a nossa propriedade, certo? Você deve lembrar que propriedade lá de deslocamento à direita de sistemas contínuos, nós multiplicávamos por E na ST. Foi daí que surgiu o problema de aplicar a transformada de Laplace, e foi por isso que nós desenvolvemos a transformada Z, certo? Para eliminar o E na ST. Que, aplicando transformada Z, se transforma em Z, né? Bom, vamos ver um exemplo aí, né, de aplicação transformada S, transformada de Laplace, transformada Z. Então, transformada de Laplace, nós aplicamos aí em equações diferenciais, né? Transformamos a equação diferencial em um polinômio em S. Eu posso, então, obter a razão entre a entrada e a saída, assim eu obtenho uma função de transferência em S. Transformada transformada Z é a mesma coisa. Notem que aqui eu tenho y de k vira y de z. Não, na origem, na verdade, y de k é realmente y de z. Faltou colocar aqui entre parênteses z, né? Da mesma forma que eu não coloquei aqui que esse y é um y em s, né? Y de k na menos 1 é o y de z vezes z na menos 1. Porque aqui eu tenho deslocamento de uma amostra. O mesmo acontece para o x, certo? Aqui eu tenho beta 1 x, esse x é em z, né? Mais beta 0 x, z na menos 1. De onde que vem esse z na menos 1? Desse deslocamento de uma amostra. Se eu tivesse um k na menos 2 aqui, mais um termo, aqui eu teria z na menos 2. Novamente, eu posso obter a razão entre a entrada e a saída, e eu vou ter a minha função de transferência em z. Ok? Então, é dessa forma que nós aplicamos a transformada z em equações de diferença, bem similar ao que nós fazíamos aí a transformada de Laplace para sistemas contínuos. No final, nossa intenção é obter a função de transferência. Então, pessoal, muitas dúvidas aí? Bom, então esse era o nosso conteúdo aí para a aula de hoje, né? Nós começamos revisando o material que vocês assistiram nos vídeos assíncronos da aula passada, certo? Que é a parte que eu achava mais importante ali. E aqui o foco da nossa aula de hoje foi a transformada Z e as suas propriedades. Vocês também têm vídeos assíncronos sobre esse conteúdo, certo? Se vocês quiserem revisar esse conteúdo, tem os vídeos assíncronos. E como essa aula está sendo gravada, eu também vou disponibilizá-la no Moodle
depois que eu processar aí o vídeo, certo? Eu tratar o vídeo. Então, pessoal, esse era o que eu tinha aí para expor na nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para escrever ou para abrir o microfone, né? Ok. Ok. Lembrando então que na aula que vem vocês vão ter aí conteúdos assíncronos para estarem estudando, certo? Se vocês virem o vídeo antes da aula, eu vou estar das 2 às 3 horas disponível para tirar dúvidas. Então, se vocês conseguirem assistir os vídeos antes, eu vou estar aí disponível para tirar dúvidas, certo? Não vai ser uma aula síncrona, mas eu vou estar online para tirar dúvida. Beleza? Então tá ok, pessoal. Nós vamos então encerrando essa aula. A gente se vê aí semana que vem. Eu que agradeço a presença de todos aí na aula.